fazer uma abertura. Eu estou aqui, queria pedir desculpa a todos os presentes, como Sandra Matias, mas a conexão na hora do acesso teve um erro. Então, eu estou falando em nome da Matias Brotas, eu sou uma das diretoras da galeria, Lara Brotas, e acho importante a gente começar essa conversa falando do porquê desses encontros. A galeria vem entendendo como uma forma de ampliar os limites físicos, que sempre foi uma premissa desde a concepção da galeria, e agora a forma que a gente está enxergando para isso é o meio digital. Então, no mês de maio, nós lançamos uma programação que é chamada de Conexão MBAC, onde todas as terças a gente tem uma live com um artista convidado e todas as quintas a gente tem um encontro via Zoom que diz respeito a todos os projetos que a galeria vem desenvolvendo desde a sua concepção em 2006. Na semana passada, nós tivemos um encontro que falamos um pouco sobre colecionismo, com Agnaldo Farias, Almerida Lopes e José Espanhol, que foi um dos artistas do Clube do Colecionador, que é um projeto da galeria. Hoje a gente tem a honra de receber aqui conosco Fernando Cocchiarelli, um crítico de arte, professor, curador do Museu de Arte do Rio, uma referência para a gente, como conversávamos anteriormente, e o Lincoln Dias, professor da Universidade de Vitória, da UFES, coordenador do ciclo de cursos, um projeto tão importante para nós, e é um pouco do que a gente vai abordar hoje com relação à formação de público. Eu acho que toda essa conversa que vem do porquê se aproximar do universo da arte contemporânea, a gente estava falando recentemente sobre um tema que o Fernando já abordou, que é quem tem medo da arte contemporânea, e eu acho que a galeria Matias Brotas ela está fora do circuito Rio-São Paulo, ela está fazendo um papel que a gente costuma dizer, a Almerinda falou muito bem no encontro, um papel de formiguinha, e para isso a gente entende que a galeria tem que ir para além de realizar um calendário de exposições. Então, hoje a galeria tem os clubes do colecionador, o ciclo de curso, as viagens de imersão, um projeto de arte e educação, o Arte Cria, junto às escolas do Estado do Espírito Santo, e ainda um projeto mais recente, que, se possível, ainda será lançado esse ano, que é o Encontro com o Sensível. Desculpe, querida. Oi? Ana Paula Oliveira. Bem-vinda, Ana. Ela está também... Então, eu vou passar a palavra agora para a Flávia, que vai fazer uma... Flávia é produtora, advogada de direitos autorais, produtora conosco do ciclo de cursos e do Clube do Colecionador. Gostaria que ela fizesse a apresentação dos nossos convidados. Tenho certeza que vai ser um momento de troca muito importante para nós. Obrigada a todos. Boa noite a todos os presentes. Queria agradecer a presença, em primeiro lugar, do Fernando, agradecer ter aceitado esse convite de estar conosco aqui virtualmente, né, dadas as contingências, Lincoln também, para a gente debater esses temas que são tão caros para nós, né? Esse trabalho de formiguinha que vem sendo construído a tantas mãos e que a gente vai descobrindo só na medida que a gente avança, né? Não tem uma cartilha que está ensinando como transitar nisso. E agora a gente vivendo esse momento de isolamento, mais ainda. Então, essa maneira que é uma forma da gente tentar se aproximar em torno dos projetos que a gente acredita mesmo, em torno da arte contemporânea. E como essa semana está dedicada à formação, que a gente entende o ciclo de cursos fazendo parte desse projeto, a gente vai falar um pouco disso hoje com o Fernando Cocchiarelli e com o Lincoln Dias, com o tema Caminhos da Arte, como se aproximar desse universo. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente rompe esse abismo entre nós e a arte? E aí a gente vai falar também da arte contemporânea, que é onde afeta assim, nosso trânsito, né?
Eu vou fazer a apresentação, a gente já fez um aquecimento aqui antes de entrar, falamos um pouco, mas a dinâmica vai ser primeiro o Fernando, depois o Lincoln, e depois a gente vai abrir os microfones para quem quiser fazer as perguntas. Tá? A gente sugere que mantenha os microfones desligados e, se a internet estiver instável também, os vídeos, para vocês terem uma melhor fruição desse momento também. Eu vou fazer as apresentações dos nossos convidados e já vou passar a palavra para a gente não se alongar muito. Nosso primeiro convidado é Fernando Cocchiarelli, curador do MAN do Rio, professor e crítico de arte, e Lincoln Guimarães Dias, artista visual, professor do Departamento de Artes Visuais da UFES, coordena nosso ciclo de cursos, coordenador pedagógico do nosso ciclo de cursos. A gente está muito feliz com a presença de todos, espero que aproveitem bastante. Já passo a palavra para o Fernando para ele começar a apresentação dele. Obrigada. Posso começar? Está contigo. Tá bom. Lara, olha, desculpe eu ter te interrompido, mas quando eu vi a Ana Oliveira, que eu conheço há pouco tempo, mas eu gosto tanto dela, eu fui feito uma criança, eu disse, olha, Ana, tudo bom, querida? Na verdade, quer dizer, eu hoje encontrei um texto, eu não sou muito de me guiar por texto, um texto meu, que foi escrito em 2007, por ocasião de uma exposição da coleção Chateaubriand. Eu estava na primeira temporada, lá em 2007, e era uma exposição chamada É Hoje na Arte Contemporânea Brasileira. E eu vi que tem 2 páginas que servem como um bom roteiro para eu introduzir o tema da formação de público, sobretudo no que diz respeito à chamada produção contemporânea, né? Que é designada por um conceito muito pouco preciso e rigoroso, mas como é uma noção corriqueira que tem trânsito entre as pessoas, quando você fala arte contemporânea, as pessoas localizam muito bem, se não um período, mas um tipo de objeto, ou enfim, aquilo que é feito agora, né? Não importa isso. Mas, e hoje em dia, mas todos nós sabemos, hoje em dia já há uns 30 anos, 40 anos, que se você vai a museus, se você vai a exposições feitas por curadores e tudo isso, sempre tem alguma coisa plotada, algum texto plotado, cujo objetivo seria clarear, articular, né? Trazer compreensão sobre coisas que as pessoas acham realmente estranhas. Porque, na verdade, quando você diz assim, mas isso aí é arte ou alguma coisa desse teor, na verdade, o que você está revelando, em primeiro lugar, é que, na sua noção de arte, tá, aquilo não caberia, né? Aquilo seria alguma coisa de uma ordem, até gente arrogante, costuma dizer, isso é uma porcaria, o cara faz isso apenas para dizer que ele é genial, enganar todo mundo. São argumentos tão falhos, tão simplórios, tão imbecis, que, enfim, não dá nem para levar crédito. Supor que as pessoas que fazem arte atualmente façam coisas que só para os outros terem dificuldade de serem enganados, como se tivesse havido uma conspiração mundial para enganar as pessoas, isso é de uma puerilidade que não tem sentido. E, hoje em dia, uma das evidências disso, a formação de público, os setores educativos, eles têm um peso enorme nos museus, e evidentemente, eu não estou falando contra isso, de jeito algum. Hoje, enfim, o trabalho educativo, seja com crianças de escola, seja com visitantes comuns que formam um grupo na hora, seja com pessoas de classes menos favorecidas que, enfim, participam daquilo como uma maneira de maior inclusão na cidadania, todas essas coisas, a gente sabe que tudo isso é positivo, não há o menor problema a respeito disso, né? Mas isso criou hábitos.
né? E esses hábitos que se criaram fazem com que as pessoas tenham uma espécie de dependência, quase que um vício, em ter por saguão, por porta de entrada, numa exposição de arte contemporânea, ler o texto que explica o que ela vai ver. Aí a coisa fica complicada. E é um pouco por esse caminho que eu vou conversar com vocês. Eu acho muito chato ler conferência, mas eu vou dar uma lida e vou parar e vou voltar a falar, vou comentando. Não se assustem, 2, 3 páginas pela metade, bem pequenininhas. Tá? Então, começa assim. Esse texto tem 10, 18, 19, 20, 13 anos, esse texto. Chama-se Sobre a relação entre arte e palavra. Palavra é a palavra explicativa, a palavra teórica. Sobre a relação entre arte e palavra, o olhar e a explicação. Porque uma coisa é você fomentar a visualidade, a criatividade de quem observa situações que comunicam alguma coisa e que foram pensadas pelo artista para comunicarem via olhar, e não por um texto curatorial ou alguma coisa que vai explicar aquilo. Então, sobre a relação entre arte e palavra, o olhar e a explicação. Parte considerável do público leigo considera a arte contemporânea algo de difícil compreensão. Espera da explicação verbal do crítico de arte, do curador ou do próprio artista o esclarecimento do sentido dessas obras, como se seus significados só pudessem ser apreendidos apenas por meio da palavra escrita ou falada. Tem a Sônia Andrade, que é uma artista que está com 85 anos, foi revelada por umas 2 ou 3 bienais passadas, é uma darling agora descoberta, ela já está no caminho há muito tempo. Ela é tão radical com isso que ela diz assim, eu não dou entrevista. Porque se eu tiver que falar sobre o que eu falo, eu escrevo um texto, eu não faço um trabalho. O meio pela qual eu falo para as pessoas, eu falo através do meu trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho, mas dá trabalho ser surfista, porque você tem que conhecer o Rio de Janeiro, você tem que conhecer o Sudoeste, tem que conhecer isso. Tudo que a gente gosta dá trabalho, mas como a gente gosta, parece que é simples. Parece que é simples porque a gente gosta. Eu, por exemplo, gosto de arte. Comecei em 1972 como artista no curso do MAN de artes visuais. Aprendi, tive o privilégio de ser aluno da Anabela Geiger, do Frederico Moraes, do Aloysio Carvão, do Décio Vieira, né, o concreto. Fui muito bem orientado e fui mergulhando porque me deu um grande prazer naquilo tudo. Né? Mas as pessoas acham que é como se tivesse um texto escrito em hieroglifo egípcio, e que, bom, hieroglifo é egípcio, né? Mas podia ser organograma não, olha só. Podia ser, enfim, os caracteres orientais e tudo isso. Mas, na verdade, quer dizer, aquilo é pensado e feito do ponto de vista, não de uma linguagem, a noção de linguagem que eu questiono, que a arte seja linguagem. Eu acho que a arte é a invenção poética. Tá? Você pega um trabalho como o da Ana Paula Oliveira, que não sei se está aqui, que usa materiais muito diferentes. Usa graxa, usa dormentes de estrada de ferro, usa animais vivos, passarinhos vivos que, inclusive, se reproduziram na própria galeria, que ela fechou a galeria, os passarinhos ficaram soltos lá por um período e tudo isso. Qual é a linguagem que ela usa? A linguagem do passarinho, a linguagem do dormente, a linguagem da graxa? Graxa, não. Você pode falar a linguagem da gravura, a linguagem do desenho, a linguagem do vídeo já fica complicado, porque um vídeo filmado para registrar um casamento, ele não está necessariamente na linguagem do vídeo. Então, essa é uma noção que é modernista e que ainda resiste e se impõe até hoje. Eu prefiro uma noção que foi, enfim, que está sendo retrabalhada, que é a noção de poética. Poética, que todo mundo fala, não tem a ver com a poesia que uma obra visual traz de poesia, não é nada disso. Poética
é o conjunto das questões que, ao longo de um processo, de um trabalho, o artista vai dominando e usando-as para transmitir o que se quer. O Paulo Sérgio Duarte, por exemplo, ele diz que a poética do Amilcar de Castro, que é um artista mineiro que dispensa apresentações, o que ele diz? A poética do Amilcar de Castro é o corte e a dobra da chapa de ferro. Com o corte e a dobra da chapa de ferro, o Amilcar de Castro cria uma poética que é interessantíssima, porque a Ana Paula também está aqui, eu estou vendo. O artista mineiro tem uma peculiaridade, um problema peculiar a enfrentar, porque se você pega, por exemplo, São Paulo, tudo que tem de mais identitário no estado de São Paulo está em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Salvador, tá? E em Minas, nas cidades históricas e não na sua capital e grande metrópole, que é Belo Horizonte. Tá? Por isso é que você vê punk com São Jorge pendurado em Minas, tem essa coisa de Carlos Bento e tal, porque é um problema poético, cultural, que os mineiros têm que enfrentar. Alguns enfrentam magistralmente, outros caem na arapuca de ficar, enfim, com uma nostalgia do período barroco. A Ana Paula resolve esplendidamente isso no trabalho dela, porque os dormentes dos trens que criam, enfim, uma relação com um tempo em que o Estado, enfim, começou a se modernizar, a graxa que tem a ver, no caso, com os dormentes, para passar, enfim, proteger os trilhos, e um monte de coisas assim. E é justamente nessa tensão que a obra dela começa a falar. É só viajar, gente. É só viajar, é só patinar. É olhar para ela e dizer assim, o que esses dormentes de trilhos estão fazendo aqui? O que essa graxa está fazendo aqui, esse material informe, como se ela fosse um demiurgo grego, entendeu? O demiurgo na realidade grega, a mitologia grega, tem dois criadores. O criador da matéria sem forma e aquele que deu forma à matéria. Quem deu forma à matéria foi o demiurgo. Né? E o artista grego era considerado um demiurgo, porque o que ele fazia era transformar o mármore em matéria numa estátua de Atena ou qualquer coisa assim. É claro que isso não vale mais para você esclarecer grandes coisas hoje em dia, mas ou por conhecimento ou por intuição, você pode viajar na obra da Ana Paula e, por exemplo, se a Lara estiver do meu lado, ou a Sandra, elas podem opor a essa minha viagem uma outra, desde que seja bem fundamentada. Porque a arte não é uma mensagem rigorosa, como o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. A arte aguenta, permite e abriga diversas interpretações, por mais contraditórias que elas sejam. Isso, para mim, já coloca uma questão. Que se tem alguém para falar, se tem alguém a dizer alguma coisa sobre suas intenções, em primeiro lugar é o próprio artista. Agora, a pergunta é, sempre foi assim? Eu diria não. Porque a própria noção de arte, ela mudou de função ao longo, se você pensar na arte ocidental, branca, europeia, etc., ela, nos últimos 3.000 anos, ela mudou de função no mínimo 3 vezes. Deixa eu avançar um pouco aqui. Então, ao invés de procurar o significado da obra nela própria, a partir do que vê, espera da palavra alheia do especialista uma explicação do seu sentido poético. Em carta escrita em 1929 por Léo Ferreiro, Leonardo e os Filósofos, Paul Valéry, que era um grande poeta francês, mas também era um filósofo, eu considero, da arte, problematiza a tensa relação entre arte e palavra. Palavra, quando eu falo, é arte e explicação, arte e verbo, quando você transforma uma coisa visível em uma coisa legível. Né?
E ele diz: não se pode resumir um poema como se resume um universo. Resumir uma tese é reter-lhe o essencial. Resumir ou substituir por um esquema uma obra de arte é perder-lhe o essencial. Lembram da velha revista Seleções do Reader's Digest? Se Romeu e Julieta fosse, olha, vocês sabem de uma coisa? É um casal de duas famílias inimigas em Verona. Um é da família Montecchi, o Romeu, e a outra é da família Capuleto, Julieta. Eles se apaixonam, nada dá certo, ela se mata, ele pensa que ela morreu e ele se mata. Vocês acabaram de ouvir um drama de Romeu e Julieta, que é um drama de Shakespeare. Isso substitui o texto de Shakespeare? É claro que não substitui. É claro, não se substitui, não se resume uma obra. Eu não posso chegar e falar da obra de um artista, está na berlinda a minha querida Ana Paula aqui, e substituir por uma historieta, dizer, bom, está definindo que o marido, existe misoginia, o macho explora a fêmea. Gente, pode ser isso, a Mona Ratoum faz isso de uma outra maneira. Então, vejam, quando entra a explicação, já entra um empobrecimento poético e a recusa que o público tem de viajar e tirar a forceps da sua experiência do embate eu e a obra face to face um significado. Todo colecionador, antes de pensar no investimento, ou melhor, mesmo pensando no investimento, ele deveria pensar em ter um bom feeling e para se defrontar com a obra, porque é aí que ele vai comprar coisas de valor. Mas eu não gosto disso, eu preferia que fosse uma paisagem aqui na minha sala, não sei o quê. Não é isso, gente. Não é isso. Seguindo aqui. Vê-se o quanto essa circunstância, de se compreender seu alcance, torna ilusória a análise do esteta. Ou seja, cada um de nós é um esteta. Tá? Seguindo. O discurso verbal, no entanto, nem sempre funcionou como chave de ignição do sentido de uma obra de arte. Na Idade Média, período no qual a maioria da população era analfabeta, a arte religiosa ajudou, por meio de imagens e da ilustração de temas do Novo Testamento, a fixar na imagem dessa população a narrativa bíblica que não podia ler. A arte-imagem, então, ao contrário das expectativas da atualidade, substituía a palavra escrita. Por isso é que todas as igrejas têm as estações de Cristo. Cai pela primeira vez, Verônica vem, que eu não sou religioso, não sei exatamente, mas aquilo é o quê? Ninguém precisa explicar aquilo. Aquilo explica o Novo Testamento para pessoas que não sabem ler. Por que, de repente, essa relação se inverteu? Aquilo que era esclarecedor passou a precisar da palavra para ser esclarecido. Por quê? Como é que isso acontece? Né? Se para a compreensão histórica ou filosófica da arte o discurso teórico é certamente indispensável, e eu concordo com isso, eu sou professor de filosofia da arte, dou aula na PUC do Rio de Janeiro, eu sei o que eu estou. Eu não vou dizer que a filosofia da arte não tem interesse, mas a filosofia da arte não dá uma pincelada, nem decide quando você vai deixar de dar a pincelada. Imagina, Velázquez, quantas pinceladas ele deu para pintar Las Meninas, sei lá, 10.000, 30.000, 15.255? Quem disse a ele que agora era a última pincelada? Foi a teoria? Foi a explicação? Ou foi um feeling, uma experiência, enfim, uma construção poética, no caso de Velázquez? O mesmo não quer dizer, se para a compreensão histórica ou filosófica da arte o discurso teórico é certamente indispensável, o mesmo não se pode dizer quando tratamos de obras específicas. Tá? Se eu quero discutir, por exemplo, história da arte, quais são as características da Renascença, isso me ajuda, porque eu tenho que botar no mesmo saco Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo, Dürer, enfim, os Van Eyck, todas essas pessoas. Então, isso faz um sentido. Mas se eu quiser analisar
a obra de um artista específico, tá? A teoria da história da arte pouco vai me ajudar, a não ser dizer, por exemplo, como o historiador Wolff, que queria criar uma gramática das artes, dizia que o renascentista contornava, não com linhas, o Botticelli era discriminado pelo número de linhas que ele desenhava, que ele marcava na pintura. Mas ele diz assim, o renascentista vem em linhas, o barroco vem em manchas. Ele queria uma gramática disso tudo, né? É claro que isso serve até certo ponto. Aí eu digo assim, fulano de tal é renascentista, vem em linhas. É renascentista, vem em listas. É barroco, vem em manchas. Não é isso. O que você tem que fazer é viajar com a obra. Também dizer que Leonardo, o Tesouro da Juventude, que o bacana da Mona Lisa é o sorriso indecifrável, também não dá pé. Entendeu? Porque a obra é muito mais rica do que isso tudo. Tá? E ela é mais rica, sobretudo, quando quem vê da sua gloriosa participação, porque quem quer colecionar, quem tem tesão por arte, deve ter tesão também por ler, por estudar, por ir a exposições, ver vernissagens. Eu garanto que quem frequenta, quem faz, acaba desenvolvendo um senso crítico pessoal, que sem ele não ele vai poder comprar uma coisa que ele fique satisfeito, é um direito que a pessoa tem comprar uma coisa que um crítico diz, isso é muito ruim. Mas eu gosto, tudo bem, é o tal juízo de gosto kantiano. Tudo bem, está certo, é um direito. Mas ele não vai dizer, poxa, e esse trabalho maravilhoso não vale nada no mercado, enquanto um livro de carne do bairro, que apodrece, não sei o que fica fedorento, custa uma fortuna. Primeiro que você não compra aquele bife, você compra um projeto. Sempre que aquele projeto for mostrado, você vai precisar de um bom açougueiro para fatiar, para ter um livro de carne, para ele mostrar 1, 2 dias e depois o açougueiro fazer outro. Ai, que coisa feia! Tudo bem, mas é um grande artista brasileiro. Você pode, eu poderia, se quisesse, mas não é uma palestra do pai, podia falar dele porque ele é importante no contexto do final dos anos 60, na época da ditadura militar. Você fazer um livro de carne que apodrece, o que é isso? Numa época que as pessoas sumiam, desapareciam, tortura, tudo isso, o que é isso? O que quer dizer isso? Né? Você vai explicar o quê desse tipo de coisa? Né? Então, vejam, tanto as explicações didáticas como os textos críticos, por complexos e sofisticados que sejam, padecem de limitações crônicas. Não podem substituir a riqueza do contato direto com as obras reais, concretas. Tudo o que delas se possa dizer estará sempre aquém do sentido silencioso, ambíguo e plural que as caracterizam. Ainda assim, desde o modernismo até a mais recente produção contemporânea, a arte nunca dependeu tanto de um acordo entre o que vemos e o que lemos, ouvimos, a seu respeito. A origem e o significado dessa dependência histórica são não só conhecidos, mas como bem caracterizados. Vocês querem ver, por exemplo, isso aqui é de uma exposição que vai ser organizada no MAM, quando a quarentena permitir, em que foi pedido um esclarecimento para a visita do público, tudo isso, e eu fiz um levantamento de citações escritas por teóricos ou por artistas, desde os momentos que os artistas começaram a escrever. O que vocês não podem imaginar, por exemplo, que antes da Renascença, o que um artista discutiria de sua pintura? Ele discutiria como é que ele faz um afresco, que ele tem que emboçar a parede de gesso úmido e ele tem que pintar aquele trecho enquanto estiver úmido, porque se ele não pintar, ele tem que arrebentar a parede. Ele falaria que orou 10.000 vezes para a Virgem Maria, para ele fazer uma bela imagem dessa Virgem, encomendada por uma ordem religiosa. Mas quando a arte começa a virar aquilo que a gente conhece como arte, um lugar para observação e para contemplação estética é uma invenção teórica do iluminismo, portanto, foi feita no século XVIII.
Não havia belas artes antes do século XVII. A arte e o artesanato, a arte e o ofício eram sinônimos. Por isso é que você vai num museu antigo e você vê, ao lado de uma pintura, uma joia de ouro com rubis que era da Catarina de Médici. Estou inventando. E o quadrinho também era dela. Mas é só para vocês pegarem um clima. Então, veja bem, o que a gente chama de arte só se separa do artesanato no século XVIII graças aos filósofos alemães. Kant, né? Baumgarten, Lessing. A história da arte é a invenção de um alemão, o Winkelmann. Tá? E para não dizer que os franceses, que sempre botam a cereja do bolo, não tinham, vejo o Diderot, que era o editor da enciclopédia francesa, no século XVIII, ele inventou a crítica de arte. Eram funções que não existiam. Eu fico imaginando uma conversa em 1320, na cidade de Colônia, e um garotão disse assim, pô, cara, tô bolado, quero ver música. Eu disse, vamos à Catedral de Colônia, hoje tem canto gregoriano. Eu não, eu quero ver escultura. Vamos à Catedral de Colônia. Eu quero ver luz. Vamos à Catedral de Colônia. Porque não tinha um sistema de arte montado, não tinha galeria, não tinha ideia sequer que aquilo era para ser exposto. Aquilo era para ser adorado por fiéis. Tá? Eu, quando fui a Praga e fui ver o Menino Jesus de Praga, eu vi aquelas pessoas fervorosamente assim... E eu olhando para aquilo, eu disse assim, mas esse boneco é horroroso. Porque eu não sou religioso, é feio. Parece aquelas figuras que o Farnese encontrava na praia, sem nenhum desrespeito à fé de ninguém, não estou falando isso. Mas é por quê? Porque eu fiz uma apreciação estética e eles estavam falando da fé deles. São duas expectativas. Quem vai julgar um ato de fé num ato estético pode achar aquilo horrível. Quando é que as coisas começam a coincidir? Quando, por exemplo, Michelangelo esculpe a Pietà, você não sabe exatamente se a Pietà é aceita como uma obra de arte ou porque é uma passagem importante da história da Igreja Católica, por exemplo. E que pode ser das duas, porque ela é uma transição traz as duas coisas. Então, vejam, no final da Idade Média e início da Renascença, tá? Não havia distinção entre arte e artesanato. O Arthur Danto, que é um autor importante, ele diz o seguinte: o primeiro livro escrito sobre as vidas de artistas foi por Vasari, Giorgio Vasari, que no século XVI escreveu A Vida dos Santos. E o Danto, que é um grande filósofo da arte, faz um comentário. Se fosse um século antes, desculpem, escreveu A Vida dos Artistas, Vidas de Artista, é o livro do Vasari. Um século antes, ele teria escrito um livro sobre a vida dos santos. E o ideal é que os santos, os artífices que faziam santos, os santeiros, sequer aparecessem, porque era bom que as pessoas pensassem que aquela imagem era de origem milagrosa, Santo Sudário, Nossa Senhora de Guadalupe, etc. O que vai dizer o artista? Vai estragar o milagre. Ao contrário, na Renascença isso se reverte, porque na Renascença o homem, o ser humano, na sua dignidade de criatura suprema, tenho sérias dúvidas dessa suprema, de Deus, ele começa a se valorizar. Começam a surgir os direitos individuais, o indivíduo inventado na Renascença, uma série de coisas assim, não tinha noção de indivíduo. Com quem se casava uma mulher e um homem? Por decisão dos pais. Qual era o destino de um filho de um dono de um feudo? Era casar com a filha de um dono de um feudo. Então não havia indivíduo para escolher cônjuge, não havia indivíduo para escolher profissão, e não havia indivíduo para escolher governante, porque morreu o rei e viva o rei. Então, o que você tinha? Romeu e Julieta é justamente um drama que retrata essa transição entre o indivíduo que escolhe para se casar quem ama e o indivíduo que contradiz a norma estabelecida e a decisão por seus pais. Por exemplo, o homem não é a mesma coisa desde sempre. Essas coisas elas são modificadas. Né? Então, por exemplo, aqui, né,
Vejam o seguinte, uma coisa poética. Tem um cara chamado Bill Viola, que é um grande videomaker contemporâneo. O contemporâneo começou nos anos 50 e tal, nos anos 50, não, nos anos 60, 70, sobretudo. E ele escrevendo sobre o tempo no vídeo, olha o que ele escreve. Isso é noção de poética na veia, fundamental para entender como o pensamento dos artistas é um pensamento importante, para que nós críticos aprendamos com eles, e não ao contrário. Ele diz o seguinte, olha que beleza isso. Uma das coisas que sempre me fascinaram quando estudava pintura na faculdade de arte era a ideia de que poderia haver um tempo na pintura. Por que ele está dizendo isso? Porque a pintura ela tem um tempo de ser feita, mas depois que ela está feita, você vê ela espacializada. A Mona Lisa está em cartaz exatamente como sempre esteve há mais de 600 anos. Está lá. Tanto é que Leonardo da Vinci dizia uma coisa que hoje em dia as pessoas não vão entender muito. Ele diz assim, a superioridade da pintura, Leonardo, sobre a música reside no fato em que esta pintura, quando é convocada para viver, não há nenhuma razão para que venha a morrer, o que não é o caso da pobre música que se evapora depois de tocada, porque ela tem um tempo. E a pintura era uma arte do espaço. Aí vem um videomaker estudando pintura, desconfiando que a pintura tinha um tempo, ele foi descobrir que ela tinha um tempo fazendo vídeo, que também se evapora depois de tocado. Ah, mas põe de novo, não tem problema, mas as coisas vão passando. E olha o que ele diz. Que poderia haver um tempo na pintura. As teorias artísticas falam frequentemente de como o olho percorreria o quadro e como seria capaz de abordar o quadro. A visão como um ato de tempo. Mas comecei a me dar conta de que os pintores passam um tempo em frente ao objeto observando a matéria pictórica. Esse sentido do tempo foi uma inspiração e um guia para mim quando comecei a usar uma câmera de vídeo. Tomei consciência, portanto, do sentido do tempo da pintura. Foi essa a razão pela qual senti verdadeiramente a necessidade de fazer as coisas mais lentas no meu primeiro encontro com o vídeo. Olha o que passa na cabeça de um artista e olha o que se perde quando a gente fica querendo uma explicação de um monitor, de um isso, de um aquilo. Fernando, por favor. Posso fazer uma pergunta? 2. Você está falando sobre a questão do tempo. Sim. E a gente conversa muito enquanto preocupadas na formação desse público com o tempo da contemplação. E eu escutei uma fala sua em um determinado momento que você falava o seguinte, eu até anotei aqui, o mundo contemporâneo é um mundo ansioso. O ser ansioso é estar sempre no lugar que a gente deve estar daqui a 5 minutos. Ninguém aguenta. Não é um pouco assim no cotidiano de vocês? O artista que não pensa assim. Sim, eu queria refletir um pouco sobre isso, assim, como pensando no papel da galeria enquanto responsável por essa formação de público, eu acho que o principal viés é você tentar fazer com que esse público, primeiro, se permita contemplar, seja ele através dos cursos, seja ele através da exposição, seja ele através de uma viagem. Por essas e outras, eu acho que a gente vem buscando todas essas iniciativas para permitir que o sujeito se lance para um outro tempo, que a contemporaneidade, às vezes, não nos permite. Assim, fala um pouquinho para a gente sobre isso, que eu acho que é legal. Gente. Olha, ótima pergunta, porque eu quero dizer o seguinte. Eu não sei se eu contemplo uma obra contemporânea. Sim. Eu olho para ela e posso até ficar horas olhando para ela. Mas a contemplação, isso é uma bela pergunta. O que aconteceu? O que acontece, por exemplo, quando um fiel está orando para uma imagem sagrada da devoção dele? Ou num terreiro de candomblé,
o cara está olhando para uma imagem de Oxalá. Ele está contemplando a graça da divindade. Contemplar, vem de templo. Contemplou, está no templo. Tá? Então, veja bem, a contemplação religiosa tem a ver com o culto e com a fé, não é a contemplação estética. No século XVIII, finalmente surge a contemplação, por isso é que surgem as belas artes. Basta que elas sejam belas, que elas recebem o título que as faz merecer, por sua beleza, a contemplação estética. É agora, veja bem, o público dos santos, o público de Ouro Preto, um século antes de Aleijadinho, tá? Não era público, era fiel. Na contemplação você tem público. E na arte contemporânea você tem participação. A participação não é da mesma cepa das uvas da contemplação, que não são da mesma cepa das uvas da atitude do fiel. Então, você tem imagem fiel, belas artes, contemplação, dispositivos contemporâneos, participação, experimentação. É claro que eu estou falando de modelos, e modelos são feitos para serem desrespeitados, eu acho mesmo. Eis uma atitude participativa. O Agamben, que é um filósofo italiano, num livro chamado Profanações, ele diz assim: a tarefa da juventude que está por vir, que é de agora, os filhos de vocês que já são adolescentes, ele diz assim: a tarefa da geração que está por vir é profanar o improfanável. É uma coisa, ai que horror! Nada dessas coisas são horror, porque essas pessoas não querem, enfim, levar as pessoas de bem para o mal, não é nada desse tipo de besterol, entendeu? Mas, assim, eu fico pensando que mesmo para essa participação, isso, né, precede de uma entrega, né? Eu acho que... É uma entrega experimental. Isso. É o que o Mário Pedrosa chama de exercício experimental de liberdade. Está aqui também na minha listinha. É muito bom pensar dessa forma. Experimental. Quer ver? Olha só. Só um minutinho aqui. Flavita, fica à vontade aí, tá? Eu interrompi porque eu Tem fiquei problema nenhum. curiosa por essa... Acho que é importante. Eu não sou relógio, não tenho hora. É só para a gente coordenar um pouquinho aqui o tempo, Fernando, para a gente conversar com o Lincoln e depois a gente debater em conjunto. Tá certo. Tá bom? Então, eu vou ler isso aqui. O artista deve... Olha, Mário Pedrosa, tá? Escreveu em 1952, um ano antes, houve a primeira Bienal. O artista deve buscar, na força expressiva da forma, a possibilidade de reeducação da sensibilidade do homem, não da contemplação. Você contempla o que já é dado, o que você já aprendeu. De modo a fazê-lo transcender a visão convencional, obrigando-o a enxergar o mundo com outros olhos e, assim, a recondicionar-lhe o destino. 1952. Então, vejam, por que tem tanta performance? Por que tem tanta instalação que o artista chega e faz isso e aquilo? Agora, eu creio que essa conversa que nós estamos fazendo aqui, com a sua pergunta, com outros que hão de vir e tudo isso, você estaria já formando, não pela contemplação, mas pelo viés da experimentação, da participação, da ressensibilização. Porque você sabe que você está falando isso, e você falou da sensibilidade, e é justamente um novo projeto da galeria que ainda imaginamos lançar esse ano, que é o Encontro com o Sensível. É exatamente buscar essa conexão do público com o sensível, né? Você sabe que o sensível... Eu vou encerrar porque eu falo feito um papagaio, então... É ótimo te ouvir. O negócio é o seguinte,
o sensível, até o século XVII, sabe quem era sensível, por exemplo? O Edmundo, jogador de futebol. O animal era um homem super sensível. Por quê? Porque os bichos é que agiam do ponto de vista sensível. O que é ser sensível? Está com fome? Tá... Porque não pensa, age com os instintos animais, a audição, o olfato, o tato, o paladar e não sei o quê. No século XVII, matizaram o sensível, que era uma qualidade quase bicho. Como é que o Platão chama da caverna, na alegoria da caverna? O mundo das aparências ou o mundo dos sensíveis. Quanto mais bicho, mais sensível é. Mas no século XVII começaram a dizer não, existe uma sensibilidade humana que, junto com a capacidade teorética e com a capacidade, me esqueci a outra, prática, ou seja, das artes, de fazer objetos, caracterizam nossa humanidade. Foi isso que permitiu, um século depois, surgir a ideia de que havia uma experiência sensível. O Elliot Sica vai falar de uma experiência suprassensorial. Então, todas essas coisas não são da natureza do homem. A sensibilidade, a noção de indivíduo, nada disso é da natureza do homem. Essas coisas são construções humanas e que apareceram em períodos em que indivíduo não existia. Eu, quando vejo assim, uma população de 100 indivíduos entre os golfinhos, eu quase que tenho um troço. Indivíduo é aquele que não tem nenhuma divisão, só o homem é indivíduo. Declaração Universal dos Direitos do Indivíduo e Cidadão, agosto de 1789, Revolução Francesa. Tá? Eu paro por aqui, senão a gente não pode, enfim, ouvir o Lincoln, ouvir as pessoas. Mas é isso, tá? Querido, muito obrigada, Fernanda. É sempre um prazer enorme te ouvir, assim, porque você vai abrindo tantos os caminhos e a gente vai sendo conduzido por você, né? E são tantas as questões que aparecem. Eu acho que a arte é justo esse lugar. A gente veio discutindo isso na quinta passada, com a Guinalda, com o Espanhol e com a Almerinda, que a arte talvez não seja esse lugar de busca de respostas, né? Mas talvez esse sustento dos enigmas, o sustento das perguntas. E talvez isso seja um pouco insuportável, porque a gente quer sempre achar as respostas para as coisas. E a arte é esse lugar da dúvida, da manutenção dessa dúvida. Fiquei lembrando um pouco de um texto que eu li da Susan Sontag, naquele livro sobre a fotografia, que a fotografia é justo isso, assim, essa nossa necessidade de tornar as coisas obsoletas para já gerar outras, né? E agora a gente está levando isso às últimas consequências. Ela menciona um filme do Godard que ela fica num quadro, About Jane, eu acho, o filme, que ele fica 50 minutos num quadro da Jane Fonda olhando para um soldado vietnamita. E a gente fica 1 minuto em 50 fotografias, né? Assim, passando pelo Instagram. O time é o time do shopping center. Exatamente. Então, eu Quer acho saber que como uma pessoa olha uma exposição? Ela olha como olha um shopping center. Ela só para onde tem aquilo que ela quer comprar. Exato. E eu acho que levanta essas questões que a gente pode discutir depois também com todos, aí, com a participação de todos. Tem uma citação depois, se houver, do Paul Virilio sobre a imagem eletrônica, que é sensacional. Não pode haver contemplação no mundo de WhatsApp, gente. A mensagem. Pum, 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 pum. Mandei uma mensagem há 2 segundos, as pessoas vivem estressadas. Essas estão sempre daqui a 15 minutos. Né? Mas vamos lá. Senão, de novo... Sim, vamos seguir. Depois a gente conversa um pouco mais. Eu vou passar a palavra para o Lincoln Dias, então, e a gente depois segue para um debate com o grupo. Tá com você, Lincoln. Está sem som. Lincoln está sem som. Sim, me ouvem agora? Ouviu. Ok. Então, obrigado, Flávia. Obrigado também pelo convite para participar desse encontro online. É um prazer e também é muito bom poder estar aqui para conversar sobre arte com a presença do Fernando Cocchiarelli e conversar também sobre um tema que nos é tão caro, que é o problema da formação em artes, que está relacionado com os cursos
e os programas de viagem que a galeria tem promovido. Então, eu queria começar fazendo um comentário a respeito da fala do Fernando, muito bonita fala, o que torna o meu trabalho, inclusive, mais difícil agora, mas um aspecto que você mencionou, Fernando, que é a comparação entre a contemplação das imagens de devoção nos templos e a arte contemporânea, né? Por outro lado. Uma distinção que me parece importante é que, no caso da contemplação em templos de imagens votivas, e também no caso das belas artes, a gente sempre tem aquela pressuposição de que existe um lugar pré-definido e que já está instituído como um lugar melhor do que aquele em que nós estamos. E que cabe ao contemplador da imagem sagrada ou ao observador de uma arte bela aceder a esse espaço melhor que já está previamente instituído, né? Agora, no caso da arte contemporânea, não tem essa pressuposição. A gente tem ali, nós somos colocados de frente para uma situação que provoca uma experiência a respeito da qual não há nenhuma certeza previamente definida a respeito do seu valor, do seu estatuto e também do seu significado. E talvez por conta disso que a gente tenha esse problema do abismo para a arte contemporânea, né? A dificuldade de estabelecer uma relação com a arte contemporânea. Agora, entrando na fala que eu pensei em trazer para esse encontro, quando a Flávia me convidou para essa conversa, eu me lembrei imediatamente de um encontro que eu participei na UFES, um grupo de trabalho, ainda nos anos 90, com professores de várias áreas. Era um grupo multidisciplinar, e a nossa proposta era oferecer atividades artísticas e culturais para os psicóticos do Hospital Adalto Botelho, que é um hospital de psicóticos que tinha aqui em Vitória. Então, as finalidades eram terapêuticas e de pesquisa, e nós contávamos com a participação de psicólogos que davam o suporte necessário para que a gente pudesse trabalhar. Então, era um trabalho que levava muito em conta os conceitos de arte, de imagem e de imaginação. Numa determinada reunião de equipe, um professor da área de comunicação, num momento de entusiasmo, ele citou aquele provérbio que todo mundo conhece, segundo o qual uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Todo mundo já ouviu isso, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? E aí, bom, na sequência, um professor da área da psicologia que não acreditava nessa ideia, ou ao menos que via ela com suspeita, disse assim: eu quero ver você falar essa frase se valendo de imagens. E aí, as pessoas riram um pouco, né? Porque ficou muito claro que não era possível falar de certos assuntos ou transmitir certos conteúdos se valendo de imagens, mas eu não me esqueci desse episódio porque me parecia que os dois professores, tanto o psicólogo quanto o comunicólogo, tinham cada um uma certa razão. E me parecia claro que em certas situações uma imagem é muito eficaz para comunicar um conteúdo. E em outras situações nós não podemos prescindir da palavra. E aí, quando a Flávia me convidou para participar desse encontro, sobre a formação em artes, sobre a possibilidade de cursos de arte que pudessem promover uma aproximação das pessoas com o mundo das artes, e particularmente com a arte contemporânea,
Eu me lembrei dessa história porque eu entendo que ela encerra um argumento que justifica a necessidade da gente se aproximar das artes e a necessidade da gente se envolver com o mundo das artes, sendo nós profissionais ou não, e inclusive a necessidade de a gente desenvolver uma relação pessoal com as artes, relação essa que, no melhor dos casos, ela é, ao mesmo tempo, uma relação afetiva e crítica, né? E sem ser necessariamente uma relação de ordem profissional, né? O contato com as artes é um imperativo para todos, né? E a razão que me ocorreu quando eu estava naquele trabalho com aquele grupo multidisciplinar e aconteceu esse diálogo, é que a gente precisa da arte porque as artes são os principais elementos formadores do nosso imaginário. Agora, quando eu falo aqui de imaginário, eu não estou me referindo à nossa capacidade de imaginação criativa, de inventar mundos fabulosos por meio da liberdade de espírito e coisa assim. Embora essa capacidade exista, não é a isso que eu me refiro. Eu me refiro a imaginário como sendo o conjunto de imagens que cada um de nós traz dentro de si, sendo que esse conjunto de imagens funciona na nossa cabeça como representações do mundo exterior e de nós mesmos. E aí a gente age em conformidade com essas representações internas que a gente traz, né? Então, enfim, com relação à palavra e à imagem, a gente sabe que certos conteúdos muito detalhados, que podem ser de ordem técnica ou ordem filosófica, ou podem ser também só opiniões, eles só podem ser elaborados e transmitidos por meio da palavra, eficazmente, né? E são justamente os conteúdos muito detalhados, ou muito complexos, ou muito técnicos, que nós temos dificuldade de reter na memória, porque são muito analíticos, porque são muito detalhados, porque multiplicam o mundo que já é extremamente vasto e variado. Então a gente não consegue reter esses dados na memória e por isso a gente precisa sempre voltar à palavra, voltar ao texto escrito, para que nós possamos recordar esses conteúdos cuja complexidade não nos permite trazê-los na memória. E essa possibilidade de você implantar um conteúdo na memória de uma maneira forte e indelével, isso é trazido pela imagem. Isso é trazido pela imagem. Agora, é claro que a palavra também tem a sua potência imagética, é evidente. Principalmente na literatura, mas também na publicidade, nas falas retóricas, etc. Então, a palavra também tem o seu poder imagético. Não quero desconhecer isso. Mas eu estou me referindo aqui à palavra mais no sentido denotativo. E estou me referindo à imagem mais como aquele fenômeno capaz de nos capturar pelo sensível e capaz de sintetizar um conjunto de impressões e nos causar uma forte impressão. E essa forte impressão que faz com que o conteúdo da imagem se passa a residir na nossa memória. E aí, residindo na nossa memória, ela passa a fazer parte daquilo que eu estou chamando do nosso imaginário, que é, no final das contas, aquilo que orienta a nossa conduta e as nossas ações no mundo. A imagem, nesse sentido forte da palavra, nesse sentido de sintetizar e de causar forte impressão, ela não tem esse poder de análise, de detalhamento que a palavra tem. Mas ela tem essa capacidade de nos causar a funda impressão e de sintetizar esses aspectos do mundo. E essa síntese significa a capacidade também de manter aquilo que ela tem de essencial. É o contrário do que o Fernando estava falando, exemplificando com o Romeu e Julieta de Shakespeare.
Se você tentar resumir a história e fazer uma sinopse, ok, você consegue no máximo uma sinopse, mas a essência daquilo se perde, né? Agora, a imagem, a ideia de imagem que eu me refiro é justamente um certo tipo de fenômeno que nos atinge pela afetividade e pela sensorialidade e que é capaz de compactar aspectos de um mundo variado e sintetizá-los numa forma. E essa forma nos causa uma funda impressão, fazendo com que a gente retenha ela na nossa memória e fazendo com que ela passe a fazer parte do nosso imaginário, né? E aí, bom, a gente precisa formar cada um de nós precisa formar o próprio imaginário, né? E a gente passa a vida fazendo isso. E não é à toa que a gente precisa de mitos, de narrativas, de produção cultural, piadas, telenovelas, histórias em quadrinhos e toda sorte de narrativas e produções imagéticas da própria indústria cultural, com vários padrões de qualidade, mas todo esse material é matéria-prima para a formação do nosso imaginário, e nós somos seres assim ávidos de narrativas, ávidos de histórias, ávidos de mitos, porque a gente precisa dessas narrativas para constituir o nosso imaginário, que no fundo é o que nos constitui. E por que isso nos constitui, né? Aristóteles ele diz que, e ele estava certo quando ele dizia isso, que a gente apreende o mundo não a partir da experiência imediata com as coisas, não a partir dos dados sensíveis, dos fatos objetivos, da experiência imediata, não é a partir daí que a gente apreende o mundo. A gente apreende o mundo a partir dos dados que já estão na nossa imaginação e que filtram a experiência sensível imediata. Quer dizer, tudo aquilo que a gente acredita e que norteia os nossos atos passa pelo filtro do nosso imaginário. E o nosso imaginário é composto por esse acervo de narrativas mitológicas. E aí narrativas mitológicas vai desde dos mitos mais elevados que a gente encontra nos textos de Platão, até as telenovelas e piadas de todo calibre que a gente vê por aí. Tudo isso é matéria-prima para a formação do imaginário, e a nossa reação, o nosso entendimento do mundo é filtrado por esse imaginário, que depois vai nos constituir e vai definir a resposta que a gente vai dar para o mundo onde a gente vive. Em outras palavras, é o nosso imaginário como filtro que vai definir a nossa conduta, o nosso ethos, como sujeitos, como cidadãos, como artistas, etc. Agora, aí onde que a arte entra, né? A arte entra porque, bem, eu entendo que a arte ela busca ser o recurso mais profundo a nos impressionar e a nos causar forte impressão, mas não como espetáculo gratuito. Mas assim, a arte, ela é arte quando ela tenta ser esse fenômeno que nos impressiona com mais profundidade com mais profundidade e que busca nos causar essas impressões formadoras. E quando a arte deixa de ser isso, então ela deixa de ser arte e passa a ser entretenimento, ornamento e, na sua versão mais perigosa, ela se torna propaganda. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado pela paciência. Muito obrigada, Lincoln. Muito obrigada. Eu vou ter que recordar aqui de um episódio que você contou para a gente, num desses encontros nossos, que eu não vou lembrar o filme, aí você vai dizer que você foi assistir um filme uma vez, acho que no Metrópolis, da UFES, e depois você foi tomar cerveja com um amigo, algo assim. E você não falou, mas eu não gostei desse filme. Você reiterava isso, não gostei desse filme. E aquele filme ficou, e você falando
desse seu ponto de vista. Assim, o filme te incomodou em algum ponto, e aí, num dado ponto da conversa, seu amigo fala: Lincoln, eu estou achando que você gostou desse filme, na verdade, porque é isso, né? Essa convocação que não passa por um tempo cronológico, absolutamente, e também não passa por uma lógica, né? Eu acho que se funde nesse magma de imagens que a gente vai capturando ao longo de uma existência, né? E o que vai sair dali a gente realmente desconhece. Então, eu vou recordar desse episódio, você pode até falar o nome do filme aí, eu não vou lembrar. O filme é o La Luna, do Bernardo Bertolucci. É um filme que ele fez no começo dos anos 70, se eu não me engano, 72. É um filme maravilhoso. Eu voltei a ver depois, já um pouco mais amadurecido. Quando eu vi ele nesse episódio, eu era muito novo, estava na fase de formação em artes. Eu era estudante de artes e era frequentador assíduo do Cine Clube da UFES, onde também fiz a minha formação de uma maneira informal em cinema. E esse filme me incomodou deveras. E quando eu encontrei os amigos depois no Botequim, Jardim da Penha, eu fiquei falando compulsivamente a respeito do filme e do incômodo que eu senti, e foi o que levou um dos meus amigos muito perspicaz a dizer: não, peraí, você gostou do filme. E aí eu acabei tendo que dizer: tem razão, eu gostei do filme, preciso voltar para casa e pensar sobre isso, né? Quer dizer, é claro, eu voltei para casa incomodado, demorou muito para o incômodo sair, mas o filme ficou atravessado em mim. Muito bom, muito bom. Eu acho que diz muito da sua fala também, né? E dessa relação com a arte, né? De deixar esse espaço, a gente se tornar um pouco mais espaçoso nessa relação com a obra de arte, né? Não ficar só nesse rebate de informação. Ou para pegar aquela frase do Ronaldo Brito, né? Isso é arte? Não, arte é que é isto, né? Que ele Sim. traz no Novo e Outro Novo, no texto dele. Sim. Mas, olha, pessoal, a gente tem 20 minutinhos aí para a gente conversar um pouco, aí eu vou seguir a mesma lógica do encontro passado. Quem quiser escrever no chat, eu posso ler a pergunta, ou quem quiser se manifestar, abre o microfone e pode fazer pergunta direcionada tanto ao Fernando quanto ao Lincoln. Temos 20 minutinhos ainda para aproveitar os dois. Olha só, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para o Fernando. Mas assim, vamos Inaugura. mais um pouquinho. Não, pode fazer, inaugura, porque aí desinibe os participantes, aí depois a Então tá gente vai legal. sair a Então besteira, vamos tá lá. bom? Fernando, veja, você comentou a respeito você fez uma fala aí muito bonita a respeito do conceito de contemplação, e você fez a distinção entre a contemplação no tempo e a contemplação e a participação na arte contemporânea. Aí, assim, entre uma coisa e outra, a gente tem as belas artes e a arte moderna, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que que termo, ou que conceito, ou de que maneira você descreveria a relação que a gente estabeleceria com a arte moderna e com as belas artes, que imagino que já não seria mais a contemplação no templo, mas que não são ainda a participação na arte contemporânea. Na verdade, eu acho que as belas artes, a contemplação estética é um fenômeno das belas artes. No templo, a palavra contemplar era a glória de Deus e não a qualidade artística da imagem. A contemplação estética é uma questão das belas artes que foi legada para a arte moderna, que mais ou menos na passagem dos anos 50 para os 60, ela vira progressivamente uma outra coisa. Surgem os happenings, surgem a arte ambiental do Elliot Sica e uma série de coisas assim. Agora, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, estava isso é uma experiência real. Eu estava na galeria National Gallery, vendo aquelas pinturas renascentistas que eram muito
eram concentradas, sobretudo, a não ser Paulo Cello, algumas coisas assim, eu já estava cansado daquilo. Nesse dia, quando eu entrei na Tate Modern e vi o Donald Judd, eu comecei a chorar de emoção. O que aconteceu? A mudança aconteceu em mim, da minha relação com aquele objeto. E eu me lembro, quando eu entrei para o MAN em 1972, como estudante, teve uma retrospectiva do Klee que eu, um pretensioso, achei que era uma porcaria. E o Frederico Moraes era meu professor. E ele foi na aula de História da Arte, nesse período, projetou uma imagem, uma pintura, que imagem é coisa de religião, né? Imagem não é coisa de obra de arte, a não ser, enfim, dependendo, se você pegar, por exemplo, alguns autores, imagem é uma coisa que tem um significado convencional. O Panofsky, por exemplo, diz isso. Mas, na verdade, o que ele fez? Ele projetou uma pintura do Klee que tinha um coraçãozinho, assim, uma figura humana com um coraçãozinho, e projetou aquilo, caiu a ficha da coisa do Klee na minha cabeça, eu comecei a chorar, porque quando eu tenho essas revelações, eu choro, tenho até uma relação de revelação mesmo. Mas isso é um problema meu. E, na verdade, quer dizer, as coisas que você disse, que elas não colidem com as coisas que eu disse. Elas apenas mostram a diversidade de possibilidades de você ser entronizado na experiência e na viagem da arte. Eu evito falar estético e tudo isso, porque seria alguma coisa muito marcada por questões do século XVIII, etc. A estética, tá? O juízo de gosto kantiano é uma coisa que foi trazida pela primeira vez com esse nome por Alexandre Baumgarten, é uma coisa muito recente. Não vejo contradição nenhuma, porque se nós estivéssemos discutindo física, né, e eu estivesse falando de física quântica e eu estivesse falando de física de Newton, aí teria divergência e a disputa era em torno da verdade. Mas nós não estamos falando de verdade, nós estamos falando de experiência. Tá? E nessa experiência, você não mensura que essa experiência você vai sentir tal e qual coisa, porque senão ela não é uma experiência. A experiência, por definição, é aberta, é uma obra aberta, como diz Humberto Eco, por exemplo, que é um autor que eu gosto muito, né? e que diz que, enfim, não há obra de arte sem a complementação daquele que a vê. Cada um de nós pode... Por isso é que você pode achar incrível uma obra de arte, você pode ter achado incrível, horrível, aliás, a Luna de Bertolucci, e depois mudar de ideia. Nós experimentamos essa variedade na nossa própria experiência. Coisas que nós vimos e gostamos, e revemos e detestamos. E esse é o lugar que a cultura humana ocidental nos legou para a gente vivenciar a incoerência e a mudança de opinião e a relatividade das tomadas de posição, sem que a gente precise ir para o cadafalso do trono da verdade. Então, não vejo nenhuma contradição entre o que você disse e o que eu disse, porque são maneiras diferentes de você, enfim, se relacionar com esse fenômeno que tem o nome prosaico de arte. O que eu quis dizer é que as teorias da arte não produzem verdade. Tá? Por isso é que uma explicação ela é apenas uma das versões possíveis daquele momento para uma verdade. É só isso. Eu botei aspas e aspas na palavra, tá? Porque eu valorizo a obra. Aliás, tem uma coisa aqui, eu acho a coisa das 1000 palavras é verdade. Tem coisas que você não consegue... Mas aqui tem uma citação dessas que eu escolhi para a coisa, e diz assim... Aqui, do Paul Virilio. Ele diz assim: a máquina de visão serve para que o computador, em particular os sistemas especializados, possam ver. A inovação da informática é a autonomia de raciocínio da máquina. O sistema especializado, como seu nome indica, é capaz de raciocinar por si mesmo. Pois bem, para raciocinar um sistema especializado muito sofisticado, necessita de um órgão de percepção e do mais sofisticado deles, quer dizer, da visão.
O Aristóteles, no início da metafísica, também faz um elogio da visão. O Merleau-Ponty diz: meu corpo vai até as estrelas porque você vê as estrelas. Tenta escutar as estrelas. Seu corpo acaba na sua pele. Então, meu corpo vai até as estrelas porque o olhar me leva. Então, a visão é muito melhor que a pobre música, só de sacanagem aqui, porque Leonardo da Vinci acreditava nisso também. Por quê? Porque a visão é a forma mais sofisticada da informação. Disse que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Olha aqui, coincidentemente, esse texto estava aqui, falando sobre isso. Assim, a inovação atual da máquina de ver é a inovação de uma visão sem olhar. Ou seja, os computadores. Genial, né? Isso é muito... Eu fiquei pensando agora, Fernando. Nenhuma contradição. O barato da arte é que ela é um lugar onde o que está em disputa não é a verdade, se é de uma leitura historicista, se é de uma leitura metafísica. A disputa não é essa. É o lugar onde a gente pode estar absolutamente respaldado para elaborar questões que dizem respeito à nossa inserção no mundo, à nossa experiência desse mundo e tudo isso. Agora, eu acho que a contemplação não é favorecida por um mundo em que você para num sinal de tráfego e, em 3 minutos, um cartaz daqueles que sobe, fala de teatro, fala disso e fala daquilo. A informação, ela não é contemplada, ela é informação. Tá? Ao artista cabe, talvez, introduzir uma meia-trava nesse tipo de trânsito. Então, não, em nenhum momento se disputa a verdade. Eu sou uma pessoa que não tenho... Enfim, a minha vida foi orientada mais para a prática curatorial, para a crítica de arte, do que para... Eu dou aula na PUC há 42 anos, um curso só. Eu sou horista há 42 anos na PUC do Rio de Janeiro. Não tenho... Por quê? Porque eu gosto de patinar, eu não gosto de mergulhar. O mergulho é um ponto que faz assim. E eu faço assim... Eu sou muito inquieto. Agora, a patinação me permite vivenciar flashes que, não sendo contemplativos, são profundamente importantes para a minha experiência de memória visual, afetiva, etc. Cada um tem a sua maneira de ser, então não tem problema. Fernanda, eu vou fazer só umas considerações sobre o que você falou aí. Quando você fala que a gente não está falando de uma verdade, né? Que a gente está falando de experiência. E lembrando que o Walter Benjamin antecipou essas questões lá no início do século XX, quando ele escreve O Narrador, que é justamente com o surgimento dessa mecanização dos modos de dizer, que vem com o surgimento da imprensa, e ele denuncia, inclusive, que o surgimento do romance, essa nossa perda de... que não nos tornaríamos mais seres capazes de fruir da experiência, que estava muito atrelada também às tradições orais, né? E também para falar que a questão da obra aberta também, o Duchamp ele veio falando muito disso no Ato Criador, né? Quando ele fala dessa perda que existe entre quem faz a obra e quem vê, que é justamente nesse espaço que o espectador entra nesses buracos abertos que a obra vai deixando na sua feitura, né? Que o próprio artista não dá conta dela também. Que é esse grande enigma que a gente fica tentando falar aqui, fazer encontros no Zoom para falar disso, né? Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para a gente aproveitar. A gente tem 10 minutinhos ainda. Vou deixar esse espaço entre nós e nós mesmos, esse silêncio. Eu acho que o Rosindo está falando, mas a gente não está escutando. Rosindo? Libera seu microfone. Ele está com o microfone liberado, aparentemente. Você está nos ouvindo? Mas a gente
escuta. Você tá ligado no fone? Talvez tirar o fone do computador, não? Você quer digitar, Rosindo, no chat e eu leio? Ai, que pena. Não estou ouvindo ele. Usa uma imagem. Rosindo, tenta tirar o fone. Não? A gente não te escuta. Ele vai digitar. Vai digitar? Faz parte, né? Ah, que pena. Acho que ele está tentando digitar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto ele escreve... Tá vindo, eu tô vendo ele digitando, então tá vindo a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Fernando, que a gente conversou um pouco antes, enquanto o Rosindo está escrevendo. Nós falamos sobre um comentário seu sobre as fronteiras da arte com a vida, né? Conversamos um pouco com isso, falando que no modernismo e na contemporaneidade essas fronteiras da produção artística foram, de uma certa forma, abolindo, né? Essas fronteiras entre arte e vida. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Acho legal a gente pensar isso nesse momento da produção artística contemporânea. Como que você tem visto assim a produção atual? O que você está vendo nesse cenário? Enfim. Olha, nada do que acontece e se torna evidente começa no momento em que ela acontece e se torna evidente. Por exemplo, não que tenha começado aí. Se nós olharmos para Marcel Duchamp, por exemplo, e a ideia de ready-made, tá? O que são os ready-made? São objetos que não eram considerados artísticos, que foram apropriados de um circuito que é o circuito utilitário dos objetos que tem forma e função, né? Então, isso é uma aproximação de arte com a vida, o mictório, aquelas coisas todas. Não adianta uma tese mirabolante dizer que ele fez com a mão o mictório, porque isso não muda nada, né? Na Revolução Russa, você tem um outro entendimento de arte com a vida. É uma nova sociedade que eles estão querendo criar, não estou discutindo se eles conseguiram ou não, porque tinha um Stalin no meio do caminho, mas, de qualquer maneira, você vai ver que o design, né, entre aspas, tem um trânsito imenso, né, na arte do cartaz, design gráfico, por exemplo, dos tempos do cinema soviético, uma série de coisas assim. Só que essas eram experiências que se davam na ordem da apropriação de objetos. O objeto V, por exemplo, do surrealismo. E quando no Brasil, por exemplo, quando nos anos 50, 60, sobretudo, tem um grupo no Japão interessantíssimo chamado Gutai, que no pós-guerra se apropriou, tem vestidos feitos com lâmpadas, coisas lindíssimas.
Mas aqui no Brasil, por exemplo, com o Hélio, com as Lígias, a Clark e a Pape, você vai ver que essa aproximação da arte com a vida se dá numa esfera não mais do objeto, pura e simplesmente, mas numa esfera sensorial, numa esfera existencial, né, de descoberta do corpo, enfim, os parangolés. Então, essas coisas, tanto a apropriação, tá, faz com que na arte contemporânea você não reconheça a obra de arte através de propriedades intrínsecas daquele tipo de objeto, a obra que os outros objetos comuns não podem ter, esse copo, qualquer outra coisa. Mas, quer dizer, não é mais o tipo de objeto que define se aquilo é ou não arte. E também não é o tipo de atitude, né, que define se alguma coisa, a efemeridade de alguma coisa, também não participa muito dessa definição da aproximação de arte com a vida, né? Mas a gente tem uma experiência riquíssima aqui no Brasil e hoje temos coletivos, o Opa Vivará, temos residências artísticas, tem artistas que vivem desse tipo de trabalho, ou seja, quer a minha vontade queira ou não queira, as coisas escaparam do controle. Eu acho que se a arte fosse uma banheira, para terminar de falar, tudo que cabe naquela banheira é arte. Aí você liga a banheira e vai fazer uma outra coisa, esquece a torneira ligada. A arte contemporânea é a água que atingiu a borda da banheira, transbordou a banheira, caiu no chão do banheiro, saiu do banheiro, foi para o corredor, foi para a sala, desce a escada do prédio e cai no meio da rua. Ela perde as fronteiras dela, mas isso não deixa de ser alguma coisa que pode virar alvo do colecionismo. O Barrio, por exemplo, que imprimiu peixes com o sangue lá nos mercados de Lisboa, ele tem os cadernos de livro, que ele diz que não é arte, mas ele vende a preço de obra de arte. Enfim, o mercado sempre considera alguma maneira de qualificar e fazer com que coisas que o nosso entendimento não aceitaria como arte, se tornaram as coisas valiosas. Muito bom. Bom, eu vou ler aqui o que o Rosindo escreveu, ele conseguiu digitar. Ele está falando que ele queria apenas agradecer ao Fernando e ao Lincoln, porque a fala foi muito rica, também muito apropriada para o trabalho dele enquanto artista, pois ele trata as imagens envolvendo o debate entre a contemplação e o experimentalismo do imaginário. Inclusive, relatando aqui que o próprio Fernando conheceu a poética dele num salão de arte capixaba, trabalho que foi premiado, inclusive, segundo ele. Segundo ele, e aí não, ele foi premiado. E temos aqui só mais uma pergunta e a gente pode finalizar com essa, ok? Há tempos, da Simone Monteiro. Há tempos tenho conflito com a arte contemporânea por ter que ter. A questão de explicar o que pintei. E por que pintei? O que significa? Para mim, o que pintei já fala por si. Cada pessoa terá sua leitura a respeito. Isso é que é bacana na arte, instigar sentimentos, ao meu ver. Eu acho que é mais uma consideração do que uma pergunta da Simone. Mas se alguém tiver alguma pontuação, ou se você quiser entrar para falar, Simone, as suas considerações finais. Bom, eu acho que é isso, então. Eu vou finalizar esse encontro agradecendo imensamente, novamente, ao Fernando Cocchiarelli, ao Lincoln Dias e a todos os presentes. Quero relembrar a programação da galeria ao longo das próximas semanas. Domingo a gente tem takeover do Instagram com o Matias Mesquita. Terça-feira uma live às 17 horas com a Lara e a Maybrit. E na quinta-feira a gente faz outro Zoom agora para falar desses projetos das viagens de imersão. E a gente vai trazer a Bruna de Queiroz, que é da Usina de Arte, lá em Pernambuco, Vanderlei Lopes, que é artista, e a Elisandra, que compareceu na nossa última viagem de imersão, Elisandra Olímpio, que vai dar um pouco essa visão do espectador durante esse processo de imersão em Inhotim, que a gente fez no ano passado. Lara, se você quiser fazer alguma palavra final para fechar também, mas fica aqui nosso agradecimento e esperamos vocês na semana que vem. Bom, só dar uma boa noite a todos. Eu estou como Sandra Matias, mas sou Lara Brotas.
Agradecer muitíssimo a presença do Lincoln e do Fernando e de todos aqui presentes, muitos artistas, Ana Paula, Matias Mesquita, eu estou no celular, não consigo ver todos, Adriana, enfim. Acho que para nós isso é muito importante, como eu falei no início, tentar, da forma que temos esse encontro, eu acho que isso nos mostra ainda mais a força do encontro presente, porque significa que estamos sentindo falta e que a experiência presente não substitui a experiência online, mas vamos da forma que temos, né? Agradeço muito a participação de todos vocês, acompanhem a nossa programação e boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada. Espero que tenham gostado e que estejam conosco. Um beijo enorme. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.